Olá, turma! Bem-vindos à nossa aula de redação na apostila 8, aula 20, atividade de criação. E o principal objetivo dessa aula é produzirmos uma redação a partir de uma proposta recente do Enem. Vamos lá conhecê-la? Vamos iniciar então na apostila de vocês na página número 10, o Em Classe. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Texto 1. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas, culturais e etc. Texto 2. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensivas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Texto 3, capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. O texto 4, na verdade, é um gráfico, né? É um texto em forma de gráfico do mesmo assunto, intolerância religiosa no Brasil. E ele diz: fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação. O número de denúncias por religião de 2011 a 2014. Então, nós temos que a religião afro-brasileira, né, é a que sofreu mais intolerância religiosa. Depois a evangélica, depois, terceiro lugar, a espírita, e assim vem a católica, ateus, judaica, islâmica e outras. Nós temos uma denúncia a cada 3 dias, né, em relação à intolerância no Brasil. Temos 213 denúncias com religião não informada. Nós temos também um percentual de 20% dos episódios relatados em 2013 que envolveram violência física, em relação às pessoas não aceitarem a religião do outro. E 12% dos episódios relatados até julho de 2014 envolveram violência física. Então, pessoal, agora que nós terminamos a leitura dos textos motivadores, né, em que nós vimos tantas informações em relação a esse tema da intolerância religiosa, nós vimos até, né, a criação de leis aí, a criação de penas para quem comete esse crime da intolerância religiosa. Nós vimos informações através de gráfico, percentuais, né, por região no Brasil, né, de tipos, né, de religiões que sofrem essa intolerância religiosa. Qual que era a mesma proposta, né, que nós falamos no início da aula? A proposta é que vocês redigam um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E não esquecer de, na conclusão, você apresentar uma proposta de intervenção, né? A intervenção é o que poderia ser feito para que isso fosse evitado, para que isso deixasse de acontecer, né?
e que respeite os direitos humanos. É importante lembrar que intolerância religiosa é crime de ódio e atitudes agressivas e tratamento discriminatório a alguém em função da religião ou em função dela não ter a religião, né, são crimes inafiançáveis. Isso nós lemos nos textos também. Então, pessoal, como vocês têm aí uma dissertação argumentativa para fazer, né, como proposta dessa aula, eu trouxe para vocês uma redação que teve nota 1000 no Enem de 2006. Alguns estudantes eles entenderam bem a proposta, eles conseguiram desenvolver com bastante destreza a argumentação e eles alcançaram a nota máxima de correção. E os textos, né, foram publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no INEP. Então vamos lá conhecer um deles? Giovanna Tami Soares Canache. Segundo a atual Constituição Federal, o Brasil é um país de Estado laico, ou seja, a sociedade possui o direito de exercer qualquer religião, crença ou culto. Entretanto, essa liberdade religiosa encontra-se afetada, uma vez que é notório o crescimento da taxa de violência com relação à falta de tolerância a diferentes crenças. Assim, diversas medidas precisam ser tomadas para tentar combater esse problema, incitando uma maior atenção do poder público, juntamente com os setores socialmente engajados e das instituições formadoras de opinião. Nesse contexto, vale ressaltar que a intolerância religiosa é um problema existente no Brasil desde séculos passados, com a chegada das caravelas portuguesas, as quais trouxeram os padres jesuítas. Os índios perderam a sua liberdade de crença e foram obrigados de maneira violenta a se converter ao catolicismo, religião a qual era predominantemente na Europa. Além disso, os africanos escravizados que aqui se encontravam também foram impedidos de praticar seus cultos religiosos, sendo punidos de forma desumana caso desrespeitassem essa imposição. Atualmente, constata-se que grande parcela da população brasileira herdou essa forma de pensar e de agir, tratando pessoas que acreditavam em outras religiões de maneira desrespeitosa e muitas vezes violenta, levando instituições públicas e privadas à busca de soluções para reverter isso. Sob esse viés, ressalta-se que algumas ações já foram realizadas, como a criação da Lei de Proteção ao Sentimento Religioso e a prática de diferentes cultos. Entretanto, as medidas tomadas até então não são suficientes para inibir essa problemática, uma vez que a fraca punição aos criminosos e a falta de conscientização da sociedade são alguns dos principais motivos que ocasionam a persistência de atos violentos em decorrência à intolerância religiosa. Outro sim, a falta de comunicação do país e das escolas com os jovens sobre esse assunto é um agravante do problema, aumentando as possibilidades desses agirem de maneira desrespeitosa. Diante disso, para combater a intolerância religiosa, cabe ao governo intensificar esforços, criando leis específicas e aumentando o tempo de punição para quem comete qualquer tipo de violência devido à religião. Ademais, é necessária a criação de campanhas midiáticas governamentais de conscientização, com o apoio da imprensa socialmente engajada e a divulgação destas através dos diversos meios de comunicação e das redes sociais, que mostra a importância do respeito à liberdade de escolha e às diferentes crenças, uma vez que o Brasil é um país com inúmeros grupos e povos, cada um com os seus costumes. Além disso, a participação das instituições formadoras de opinião é de grande importância para a educação dos jovens com relação ao respeito às diferentes religiões, com as escolas realizando palestras e seminários sobre o assunto e as famílias intensificando os diálogos em casa. Então, vocês puderam perceber, né, que ela fez aí um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e esse último parágrafo ela fez a conclusão. Sendo que, né, a proposta de intervenção dela ficou muito bem estruturada, né, porque aí ela fez as sugestões,
sempre envolvendo, né, um órgão público, né, que é o governo, né, o Estado, a escola e as famílias, né? Então ela fez um fechamento muito bom. Não é à toa que ela teve como nota 1000 aí no Enem. Muito obrigada pela participação. Nos vemos então em nossa próxima aula de correção de exercícios, onde faremos a TM e a TC juntos, ok? Um beijão para vocês e até!